Então, você já foi injustiçado, caluniado, você já foi humilhado pela sua própria liderança sem saber, na verdade ou na realidade, o que está acontecendo? Por que você está passando por isso? Então, eu quero contar um testemunho de uma pessoa, eu vou dar o nome dela de Maria. Eu vou contar o testemunho dessa pessoa para você saber que tudo aqui nesse mundo, tudo que acontece na nossa vida, aqui nesse mundo, uma hora vai ter solução, vai ter resposta, vai ter socorro. Algo o Senhor vai fazer quando nós passamos por situações que nós sabemos que não é de Deus. Às vezes é por conta de uma inveja, às vezes é por conta de muitas coisas, e principalmente a inveja. Eu quero deixar aqui um texto da palavra do Senhor que está em Salmos de número 40. O salmista fala assim, ele começa falando assim: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. E o último versículo, que é o 17, fala assim: mas eu sou pobre e necessitado, contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Maria era uma pessoa, ela é uma pessoa muito ativa na igreja. Sabe aquelas pessoas que tudo que você precisa, ela está pronta para servir? É uma pessoa dinâmica, uma pessoa amável, carinhosa. Todas as pessoas que chegam diante dela, que chegam na igreja, ela tem o costume de abraçar. Ela tem o costume de sorrir. E isso incomoda muita gente. Mas Maria, ela passou um período na vida dela que a alma dela ficou muito ferida. E com essa ferida na alma, ela sentiu ódio, ela sentiu ira, ela sentiu raiva, tristeza, por conta das palavras que foram ditas a ela. Tudo aconteceu quando o líder dela estava viajando de férias e deixou ela tomando conta ali daquela igreja. E de repente, quando chegou o dia da volta do pastor, ela foi muito alegrinha, como sempre, cumprimentar o pastor e entregar ao pastor o relatório que ela tinha feito com muito carinho, com muito amor, daqueles dias que ele estava ausente, porque Maria gosta de tudo muito certinho. E de repente, sem ela entender nada, sem ela saber de nada que estava acontecendo, ali o seu líder começou a proferir palavras terríveis, amados, falando que ela tinha que mudar, que ela era antissocial, falando para ela que ela precisava de tratar as pessoas melhor. E foi tantas coisas que falou com ela, que ela não tinha sabedoria, dizendo para ela que a partir daquele momento ela estava proibida de fazer qualquer coisa na igreja. Até mesmo colocar uma flor no vaso, ela não podia mais. E Maria, ela tinha ali os seus deveres na igreja, como discipulado, ela dava aula quando faltava professor, era uma pessoa muito ativa. Ela trabalhava como evangelismo e tudo na igreja. Maria estava ali disposta a ajudar. Todos os departamentos ela sempre estava ajudando.
Mas o inimigo levantou uma fúria muito grande, juntou pessoas, e essas pessoas falaram mal de Maria com o pastor. E o pastor não perguntou para ela o que estava acontecendo. Simplesmente ignorou e desmereceu Maria, que tanto amava e continua amando aquele pastor. Maria engasgou com aquelas palavras. Maria não respondeu nada. Ela simplesmente ficou sem saber do que se tratava. O tempo foi passando. Passou 1 mês, 2 meses. A angústia só aumentando. Cada dia Maria mais triste, mais angustiada e clamando ao Senhor. E Maria tem muito temor do Senhor e por isso ela continuou firme ali, não perdia o culto, sempre na presença do Senhor. Mas um dia o Senhor levantou em favor de Maria. Deus usou profetas, pessoas amigas para falar com Maria, que Maria era, sim, uma serva fiel. Com todos os defeitos que Maria tinha, o Senhor não a julgou de maneira a ser tratada daquele jeito. Eu quero falar para você, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve e com o que a gente fala, porque palavras matam. Palavras têm destruído muitas pessoas. A palavra de Deus tem nos mostrado aqui que o salmista, quando ele diz: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ele me tirou de um charco de lodo. Aleluia. Deus, ele levanta pessoas para ajudar. E o Senhor sempre falando com Maria: aquieta o seu coração, porque eu sou Deus que muda a história. Eu sou Deus de justiça. E Maria, então, crendo nas promessas do Senhor, crendo no agir do Senhor, ela perseverou e ela ficou firme. E para a honra e glória do Senhor, amados, como Deus é bom, como Deus, ele é maravilhoso. Deus começou a mostrar para Maria na palavra o que aconteceu com José, vendido pelos seus próprios irmãos, tudo para que o nome do Senhor fosse glorificado. Assim como Deus tinha um propósito na vida de José, que passou por tantas provações, mas o Senhor, mostrou para ele falou com os irmãos dele: olha, tudo que aconteceu comigo foi permissão de Deus para que hoje vocês pudessem estar alimentando. Olha para vocês verem, com Daniel não foi diferente. Daniel, inocente, foi jogado numa cova de leões, mas Deus livrou Daniel lá na cova. Então eu quero falar para você agora. Olha para o Senhor. Eu não sei se você já passou ou se você está passando por essa situação. Eu quero falar para você que nós servimos o Deus do impossível. Maria, ela contemplou a glória de Deus. Maria, ela não saiu da presença do Senhor. Ela continuou firme na presença do Senhor. E a Bíblia está dizendo que Deus é Deus, amados, que estabelece todas as coisas em nós e através de nós. E muitas coisas que nós passamos, muitas das vezes, é Deus nos provando para a gente saber quem somos nós, para a gente saber o que está no nosso coração. Então eu quero falar para você, faça como Maria, seja perseverante. Jesus sofreu muito mais. Jesus pagou um preço de morte lá na cruz, sabe? Para me salvar, para te salvar, para salvar Maria. Amém? Então, olhe para o Senhor, porque o Senhor, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente na angústia. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Então, abre o seu coração agora, libere o perdão
ame mais, sabe? E creia na promessa de Deus, a justiça de Deus, aleluia. O Senhor está mandando eu falar agora com você. Aquieta o seu coração, porque eu, o Senhor, aleluia, já entrei com justiça a seu favor. Assim diz o Senhor. Se você crê nessa palavra, você deixa aí nos comentários se você já passou por essa situação, se está passando e o que, sabe, você está esperando do Senhor. Ele está falando, aquieta-te. Jesus te ama, você é importante. Nada pode frustrar os planos de Deus na sua vida. Amém? Deus te abençoe e fiquem na paz.